Oi, gente, tudo bem? A paz de Jesus. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do Evangelho de São Marcos na relação de Jesus com os pagãos. Como nós já dissemos, Marcos escreve o seu Evangelho para pagãos convertidos. Então, ele com muita cautela coloca a aproximação de Jesus com os pagãos. Presta atenção que interessante que é. Mas antes eu quero pedir um favor. Clica aí, inscreva-se no canal caso você ainda não esteja inscrito. Clica no joinha, dá um like, ativa o sininho e, se possível, faça um comentário e também compartilhe com outras pessoas caso você julgar aí interessante, tá bom? Bom, Jesus já tinha curado um homem que estava possuído por demônios pagão. Ele foi para um território pagão e libertou esse homem. Isso tudo foi lá no capítulo 5, nos versículos de 1 até o versículo 20. Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Messias. E por volta do capítulo 7, ele começa novamente a fazer a aproximação de Jesus com os pagãos. Primeiro, no capítulo 7, ele fala sobre as tradições judaicas e farisaicas, né? Mostrando, porque o público que ele escrevia era pagão, não entendia as tradições judaicas, mas ele começa então a colocar as tradições judaicas e imediatamente após ele já vai fazer um milagre. Ele vai curar a filha de uma mulher pagã, a filha de uma sírio-fenícia. O interessante é que ele faz justamente o caminho que o profeta Elias fez lá em 1 Reis, no capítulo 17. Elias também foi enviado à Fenícia para cuidar de uma viúva. Então ele deu de comer àquela viúva. Lembra daquela passagem que a viúva estava fazendo o seu último pãozinho porque estava passando por uma fome muito grande e depois disso ela ia esperar a morte, mas Elias diz, não, faça esse último pão e dê para mim, porque não vai faltar nem farinha nem azeite enquanto durar a seca, a fome. E foi isso que aconteceu. Elias passou um tempo com aquela mulher e não faltou farinha e nem azeite para aquela mulher. Terminando o período de fome, né, de seca e tudo mais, o filho dessa viúva morreu. Então, Elias ora e o filho ressuscita. Nesse momento aqui, Jesus está fazendo o mesmo caminho, ele vai até a mesma região. Encontra ali uma mulher, então, sírio-fenícia, e que vem pedir para que ele liberte e cure a sua filha. Bom, primeiro Jesus fala, não convém dar aos cães aquilo que é próprio dos filhos. Bom, os judeus tratavam os pagãos dessa forma. Não foi Jesus que fez isso. Os pagãos tratavam, os judeus tratavam os pagãos como cães. Existia uma dificuldade muito maior em os judeus aceitarem os pagãos do que os pagãos irem até os judeus. A gente vê isso porque os pagãos começaram a pedir a ajuda de Jesus, mas os judeus mantinham essa certa distância. Então Jesus começa falando isso. Não, primeiro eu vim para os filhos, ou seja, para o povo de Israel, para os judeus, para o povo hebreu. Primeiro eu vim para eles, depois eu posso saciar, mas primeiro eu tenho que saciar este povo. E a mulher então continua argumentando e diz, bom, mas pelo menos das migalhas que caem da mesa dos filhos, os cães podem se alimentar. E isso tocou muito o coração de Jesus e ele então, sem ir até onde a filha estava, libertou a filha.
Aqui existe um paralelo com aquela cura do servo do centurião, que vai ao encontro de Jesus e Jesus liberta sem ir até ele. Bom, mas Jesus então já cura e mais, ele atende o pedido de uma mulher, ou seja, ele já começa aqui a quebrar dois paradigmas. O primeiro é o fato de ter esse diálogo com o povo pagão e o segundo é atender o pedido de uma mulher. Jesus atende o pedido de uma mulher e sacia com a salvação, com o pão da salvação, a sua filha que estava enferma. Logo depois, Jesus cura um surdo gago, um surdo que tinha dificuldade de falar, também em terra pagã, ele também era pagão. E o interessante dessa passagem está lá no capítulo 7, versículo 37, diz assim: os pagãos maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, ele fez tudo bem. Fazendo uma referência aqui lá em Gênesis, na criação, quando tudo que Deus fazia era bom. Deus fez todas as coisas bem feitas. E aqui eles fazem uma referência a isso. Olha, Jesus, o Adão da nova geração, da nova criação, fez tudo bem. É interessante esse dado. Depois, entrando no capítulo 8, Jesus não sai, segundo Marcos, Jesus não sai da terra pagã. E em território pagão, ele faz a segunda multiplicação dos pães. E aqui, então, para fechar esse raciocínio, Jesus alimenta o povo pagão da mesma forma que alimenta o povo judeu. É uma aproximação. Primeiro ele cura um homem endemoniado e os pagãos não querem que ele fique ali. Depois ele cura a filha de uma mulher sírio-fenícia à distância, alimentando à distância, dando a salvação à distância. Depois, em terra pagã, ele cura um homem surdo com dificuldade de falar. E eles reconhecem, ele fez bem todas as coisas, é o Deus. Depois, então, ele faz a segunda multiplicação dos pães em território pagão, saciando o povo pagão da mesma forma como saciou o povo judeu. E mais, sobram 7 cestos. O número da perfeição. Jesus sacia com o pão da salvação de uma maneira plena, perfeita, completa, o povo pagão. Tá bom? Então, só para a gente entender, e foi justamente no final do Evangelho de Marcos, foi no final do momento em que Marcos faz a apresentação de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Depois disso, já vem aí a profissão de fé de Pedro, né? Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E no capítulo 9 já começa então Jesus a se preparar para a morte, se preparar para o martírio, preparando também os seus discípulos e nós. Mas é justamente isso, no final, onde Marcos vai terminar a revelação de quem é Jesus, ele fala, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador dos judeus e dos pagãos. Saciou os judeus na plenitude do pão da salvação, mas saciou também os pagãos na plenitude e na perfeição do pão da salvação. Jesus Cristo é o teu Salvador, meu irmão. Jesus Cristo é o teu Salvador, minha irmã. Ele sacia a sua alma e te dá a salvação. Fique na paz, que Deus te abençoe. Até!